publicada a lei que obriga o SUS a atender as vítimas de violência sexual com prioridade. Presidente Dilma sancionou o texto sem vetos e também transformou em lei projeto que pune as empresas envolvidas em corrupção. Veja como os comerciantes estão se adaptando à lei que manda informar na nota fiscal os impostos cobrados em cada produto. E as estreias da TV Senado para este fim de semana, agora no Jornal do Senado. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos a lei que obriga o Sistema Único de Saúde a dar atendimento prioritário às vítimas de violência sexual. Atendimento médico, psicológico e social de emergência, exames, prevenção da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso passa a ser obrigatório no SUS às vítimas de violência sexual, que são, na maioria, mulheres e meninas. Transformar esse procedimento em lei é garantir que no Brasil inteiro, vítimas de violência, independente de serem mulheres ou homens, que essas vítimas tenham um tratamento prioritário dentro do sistema público de saúde, que algumas medidas devam ser adotadas em casos de violência, né? Como, por exemplo, a prevenção da gravidez. E prevenção da gravidez faz-se até antes de 72 horas com a prescrição da pílula do dia seguinte. E se esse atendimento não for emergencial, ela corre o risco de perder, inclusive, as provas necessárias para dar prosseguimento ao processo. Hoje, o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual é feito em 558 unidades do SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2011, 13 mil mulheres foram atendidas e no ano passado, 8 mil. O ideal é que elas venham à unidade de saúde até 2 horas depois de sofrer a violência, para que a medicação que evita a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis seja mais efetiva. Infelizmente, nem todas as mulheres procuram o serviço de saúde, principalmente há tempo de fazer a profilaxia. Então, algumas mulheres vivem a violência, muitas não denunciam por medo, por vergonha. Ela precisa vir o mais rápido. Aqui ela vai receber essa medicação. E aí depois ela vai ser encaminhada para um atendimento psicológico, um atendimento psicossocial. A principal mudança da nova lei é que a coleta de provas e o boletim de ocorrência também vão ser feitos no hospital. Uma melhoria para as vítimas, na opinião da assessora da ONG Cefêmea, que atua na luta pelos direitos da mulher. As mulheres brasileiras, né, as meninas, as adolescentes, poderão chegar na unidade de saúde e ter todo o problema resolvido lá, inclusive poder fazer o boletim de ocorrência, colher os vestígios. Grupos religiosos queriam que a presidente Dilma Rousseff vetasse a parte do texto que garante a pílula do dia seguinte. Já o vice-presidente do movimento católico Pró-Vida defendia o veto total. A mãe, vítima dessa violência sexual, ela tem o direito de escolher, inclusive se deseja ficar com a criança ou até mesmo encaminhá-la para adoção. Nesse projeto, no nosso entendimento, há um eufemismo, que é a expressão profilaxia da gravidez, que não traz de maneira clara e inequívoca o que seria esse procedimento, abrindo inclusive a possibilidade de uma senhora que foi violentada poder fazer o aborto com 3, 4, 5 meses de gestação. Não se trata de abrir as brechas para o aborto, se trata de uma medida de prevenção à gravidez. A bancada feminina no Congresso apoia a sanção sem vetos. Profilaxia da gravidez já é uma política implementada hoje pelo Ministério da Saúde. Então, a mulher ela pode, para se prevenir, tomar a pílula do dia seguinte, que já é uma política que já está em implementação no país, para evitar uma gravidez fruto de um estupro, né, que a lei já prevê, e também a profilaxia no caso de doenças sexualmente transmissíveis. Se uma menina, e na maior parte as vítimas são meninas, que é vítima de uma violência sexual, por exemplo, de um estupro, engravida, se ela não tomar a pílula do dia seguinte, antes mesmo de que haja a fertilização se complete, se ela não tomar, ela vai ficar gestante e possivelmente, num futuro próximo, promover o aborto. Caso a vítima de estupro engravide, o aborto é permitido por lei. O texto sancionado obriga o SUS a divulgar essa informação.
Essas interrupções, existe todo um critério que a mulher precisa, né, passar. Ela vai ser recebida no serviço de saúde, vai ser atendida pelos psicólogos, pelos assistentes sociais, pelo médico, e depois de todo esse processo existe, né, um parecer dessa equipe. Ela pode participar desse processo, que vai definir se há a possibilidade de interrupção ou não. Ela pode deixar a criança para adoção quando ela não se sente hábil, não se sente capaz de criar essa criança, né, que é uma criança decorrente de uma violência. Ou ela pode também participar do programa onde a gravidez dela vai ser acompanhada e ela vai poder vincular essa criança, aceitar essa criança. O Disque 180 recebe denúncias e orienta as mulheres vítimas de violência. A ligação é gratuita em todo o país. A Presidência da República ainda vai enviar ao Congresso um projeto de lei para corrigir 2 imprecisões técnicas do texto sancionado. A primeira propõe uma nova redação para a definição de violência sexual. A segunda troca a expressão profilaxia da gravidez por medicação com eficiência precoce para prevenir gravidez resultante do estupro. E a presidente também transformou em lei um projeto aprovado pelo Congresso este mês, que é uma tentativa de inibir a corrupção. O rigor desta vez atinge as empresas. Os corruptos desviam de 50 a 80 bilhões de reais por ano no Brasil, mais de 2% do produto interno bruto, segundo a Federação das Indústrias de São Paulo. A lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff prevê punição mais severa para as empresas envolvidas nesse tipo de crime. Combate efetivo à corrupção não depende apenas da punição ao agente público corrupto, que pratica ser a crença até aqui impregnada no sistema legal brasileiro, mas também da sanção ao corruptor, que não deve ser compreendido apenas como a pessoa física que operou o ato, mas também como a empresa que pretende se beneficiar de conduta ilícita. Antes da lei, as pessoas físicas condenadas por corrupção já eram obrigadas a devolver o dinheiro desviado, mas para as empresas a punição era mais leve. Elas ficavam apenas proibidas de contratar com o poder público. A nova lei prevê multa de 6 mil a 60 milhões de reais. E mesmo que a pessoa jurídica seja punida, dirigentes e administradores também podem responder como pessoas físicas, ainda que eles deixem o comando da empresa. Atinge o patrimônio da pessoa jurídica e determina o efetivo ressarcimento da sociedade brasileira pelos crimes praticados. Nós precisamos buscar a parte do corpo que mais dói nas pessoas físicas que compõem a pessoa jurídica, que é o bolso. Muitas vezes também são as empresas que promovem fraudes em licitações entre elas próprias e acabam se beneficiando desses ilícitos, né? E eu acho que faltava uma forma de se atingir realmente os corruptores, e essa lei permite que agora se atinja não só o funcionário, o agente público que foi corrompido, mas também a empresa que corrompeu. Para este empresário, a nova lei vai inibir a ação dos corruptos. Os bons empresários abrem as portas para gerar emprego e para gerar receita, e não para ser enquadrado como bandido. É um mecanismo fundamental que vai ajudar no combate à corrupção no Brasil. A crise da saúde no Amapá, o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios brasileiros e a criação de 4 novos tribunais regionais federais. Assuntos que foram destaque na sessão de hoje no plenário. Sérgio Souza defendeu a criação de novos tribunais regionais e criticou a morosidade da justiça brasileira. É inadmissível um processo que trata de aposentadoria de um cidadão brasileiro, de um senhor, de uma senhora que trabalhou a vida inteira, demorar 5, 10 anos nos porões de um tribunal. Sentimos que o acúmulo de causas que estão abarrotando os tribunais é um fator que precisa ser analisado com muito critério e responsabilidade.
Rubem Figueiró também condenou a falta de uma solução por parte do governo federal para os conflitos de terra envolvendo indígenas e agricultores no Mato Grosso do Sul. O arrendamento não soluciona definitivamente a questão de propriedade. Maior problema envolvendo produtores rurais e comunidades indígenas, as quais índios e não índios não suportam mais o clima de incerteza e de insegurança. Por exemplo, no meu estado, 57% da área do estado é reserva indígena. Qual é a população indígena proporcional lá no estado de Roraima? 30%. No Brasil não é diferente. A população indígena no país é de 0,3% da população nacional. E já tem demarcado para esses índios 14% do território nacional. Cristóvão Buarque comentou a divulgação nesta semana do Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios brasileiros. Houve a melhoria de todos os municípios que deram salto no indicador de desenvolvimento humano para melhor. Agora, no que se refere à educação, nós não chegamos a alta, nós estamos em médio. Nós estamos, então, classificados com uma imensa quantidade de países subdesenvolvidos. E João Capiberibe fez um alerta sobre a crise financeira das prefeituras do Amapá, com reflexos na saúde pública do estado. As prefeituras vivem uma grave crise e no bojo dessa crise atingiu duramente o atendimento básico de saúde. A população cresceu em mais de 200 mil habitantes. Ou seja, mais 200 mil pessoas demandando por saúde. O senador José Sarney continua internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado esta tarde, o senador permanece estável, consciente, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. Sarney foi para São Paulo na última quarta-feira para dar continuidade ao tratamento de uma infecção pulmonar aguda depois de sair do UDI Hospital de São Luís, no Maranhão. Veja a seguir a adaptação do comércio à lei que manda informar na nota fiscal os impostos cobrados em cada produto. E as estreias da TV Senado para o fim de semana.